Fala Legião X, estamos de volta ao Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, e estamos aqui no nosso programa que já se tornou tradicionalíssimo na sua semana, que é o X pelo Mundo, né, pessoal? Onde nós vamos a cada semana trabalhar um lugar especial do mundinho para você entender um pouco melhor as características dos lugares, né, que você vivencia, que você experimenta no cotidiano, se não diretamente, mas de alguma forma ele faz parte do seu dia a dia. E esse aqui ele faz parte literalmente do seu mundo, né? Já que vamos falar hoje do Brasil, né? Mostra a sua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, né, gente? Ou seja, temos que entender as características do nosso país, assunto que vai ajudar bastante você nos seus concursos, né? Vamos pegar aqui algumas características importantes para a gente poder, né, destrinchar. Bom, não vamos perder muito tempo, é muita informação e vamos dar andamento. Galera, começando aqui fazendo uma análise geral do Brasil, né? Lembrando que o Brasil é um país que vai ter 27 estados, 5.570 municípios, 201 milhões de habitantes atualmente, né, aproximadamente, com uma área de 8.515.767 km², né, que dá uma densidade demográfica, número de pessoas por quilômetro quadrado, mais ou menos de 23 a 24 pessoas por quilômetro quadrado, né, em média. A gente vai fazer aqui uma comparação, né, entre as regiões, que eu acho que é importante a gente poder fazer esse tipo de análise mais precisa, né, para você poder inclusive compreender as discrepâncias, as diferenças regionais existentes no Brasil. Bom, a gente começa, né, com a região norte, né? Colocamos aqui alguns critérios, né, que são bastante analisados, né, pelo IBGE normalmente. O norte ele tem uma população de 17 milhões de pessoas, né? Percebemos que o nordeste já apresenta uma população mais robusta, 56 milhões de pessoas, né? Uma fatia bem significativa, né? Mais de 25% da população brasileira. O centro-oeste vai chegar na casa dos 15 milhões de habitantes, né? Portanto, menor que o nordeste e menor que o norte, né? A população bem reduzida, né, em comparação ao restante do país. É a região com menor aglomeração populacional. Vindo para cá, a gente percebe que o sudeste tem uma concentração demográfica incrível, com 85 milhões de pessoas, e o sul, com 29 milhões de habitantes, né, vai ficar ali, né, na segunda posição, né, terceira, perdão, né, atrás do sudeste e do nordeste em relação à população, né? Então a gente percebe aqui um inchaço do sudeste, isso é natural, né, isso é histórico, até pelo desenvolvimento econômico expressivo que o sudeste aglomerou, e a gente vai falar mais disso adiante. Bom, segundo quesito aqui, a área territorial. Aí não tem para ninguém, né, gente? O norte ele tem 3,8 milhões de quilômetros quadrados, chega a quase 40% da área territorial brasileira, né? O nordeste vai ter 1,5 milhão de quilômetros quadrados, aqui eu botei mi, tá, pessoal? Mi de milhão, tá bom? O centro-oeste ele fica bem perto, né, aqui do nordeste, com 1,6 milhão de quilômetros quadrados, né? Para a sua população reduzida, você vai ter ali, né, uma expressividade, né, por quilômetro quadrado, uma reduzida população por quilômetro quadrado, como a gente vai ver em seguida, né? Aqui a gente vai ver o sudeste com 924 mil, né? Você vê uma população menor, não chega nem a 1 milhão de quilômetros quadrados, né? Uma área territorial, perdão, menor, né? Mais compacta, né? E o sul sendo a menor das regiões, com 576 mil quilômetros quadrados, beleza? Então a gente percebe aqui muitas diferenças, né, em relação também a essa extensão, né? A essa compreensão do espaço. Aqui a gente vai ver o número de municípios, né? O norte tem 450, para uma área territorial gigante, né? Aí você percebe que existem lá municípios enormes, né? Tem municípios como Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Altamira, que são todos municípios que passam de 100 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, territórios aí superiores a muitos países no mundo, né? Mais de 100 países no mundo têm menos de 100 mil quilômetros quadrados, ou seja, esses 3 municípios no norte superam a extensão territorial de mais de 100 países, né? Isso é uma coisa muito importante se frisar, né? O nordeste tem 1.794 municípios, é a região que mais tem municípios de todas, né? O centro-oeste chega aí a 467 municípios, né? No caso aqui, o sudeste 1.668, a segunda maior nesse quesito, e o sul com 1.191 municípios, né? Então a gente percebe que existem também discrepâncias muito fortes nessa questão da distribuição municipal.
O próximo quesito a gente analisa a densidade demográfica, aí a comparação de quê, pessoal? População dividida pela área, né? Então a gente vai perceber aqui o quê? O norte com 4,4 habitantes por quilômetro quadrado, muito pouco, né, gente? Um espaço bastante vasto para uma população muito reduzida, produzindo aí, né, o que a gente chama de área anecúmena, né, que não vai aglomerar muitas pessoas, né? O Nordeste já pega aí 36 habitantes por quilômetro quadrado. O Centro-Oeste, 9,3 habitantes por quilômetro quadrado, aí já percebemos uma relação parecida com o Norte, né? São espaços com áreas muito grandes, porém populações bem reduzidas, né? Dando uma densidade menor. No caso do Sudeste, né, pessoal, já não podemos dizer isso, né? O Sudeste tem 91 habitantes por quilômetro quadrado em média e o Sul com 50 habitantes por quilômetro quadrado. Aí a gente percebe uma relação econômica muito forte, né? Lugares que têm maior desenvolvimento econômico aglomeram mais população. Aqui em relação à população urbana é interessante perceber uma coisinha. O Norte tem 75,3% de sua população vivendo em cidades, vivendo, né, em áreas urbanas. O conceito de população urbana no Brasil, pessoal, ele é um pouco complexo porque ele não envolve necessariamente uma área que tem grande infraestrutura, uma área que tem grande desenvolvimento. Você vive numa cidade se você viver na área qualificada como distrito administrativo do seu município, né? Então, todo município no Brasil, né, todos os 5.570 municípios brasileiros vão ter uma parte classificada como cidade. Ou seja, por mais rurais que sejam as atividades desse município, você vai ter população urbana. Então, isso sempre dá uma fatia, né, que não necessariamente corresponde a uma população que desfruta de infraestrutura, de desenvolvimento, né? Então, o Norte tem aí 75,3%. Por quê? Se você viver no campo, né, você não tem muitas oportunidades, as terras são concentradas no Brasil, o Norte e o Nordeste tem muita concentração fundiária, então você tem que acabar vivendo nas cidades. Isso faz com que você tenha uma margem até um pouco mais expressiva do que se imaginava, né? O Nordeste tem a menor população urbana no Brasil, com 73,4% do seu total, é a menor porcentagem. Aqui no caso, o Centro-Oeste a gente vai perceber 90,1%. Vai falar, que isso, Thiago? O Centro-Oeste é envolvido em atividades agrárias? Sim, pessoal, mas 95% das terras no Centro-Oeste são correspondentes a latifúndios. O que isso significa? Eu vou repelir a minha população para as cidades, fazendo com que a margem de população urbana seja muito elevada. No caso do Sudeste, é a maior margem do Brasil, 93,2%, não poderia ser diferente, né? A área de maior desenvolvimento econômico. E o Sul, com 85,2%, apresenta até mais gente no campo do que o Centro-Oeste, né, percentualmente falando. Por quê? Porque no Sul existe uma maior distribuição fundiária. Então você tem mais pessoas vivendo no campo, né, sem a necessidade de fazer êxodo rural, como você percebe no Centro-Oeste, que é a segunda maior taxa do Brasil, onde a repulsão, né, ela é muito agressiva do campo, né, a forte mecanização agrícola que o Centro-Oeste vem sofrendo aí nas últimas décadas. Bom, vamos perceber aqui. O PIB e o PIB per capita, vamos analisar em conjunto, né? O Norte, ele tem um PIB de 5,5% do PIB brasileiro, uma pequena fatia, porém um PIB per capita de R$ 13.888 por pessoa ao ano, né? O interessante é perceber que no caso do Nordeste, o Nordeste tem uma fatia maior, 13,4% do PIB nacional, porém um PIB que é o mais baixo do Brasil, o PIB per capita, de R$ 10.380 por pessoa, né? Então, no Norte, a fatia que participa da economia é menor do que o Nordeste, por exemplo, mas o total de dinheiro por pessoa, que a população é menor, acaba sendo maior do que no Nordeste. Então, o Nordeste tem o pior PIB per capita brasileiro, né? No caso do Centro-Oeste, você vai ter 9,6% da economia nacional sendo produzida na região, com um PIB impressionante per capita, R$ 27.830 por pessoa, o segundo maior PIB per capita do Brasil, né, pessoal? A gente achando que deveria ser no Sul, mas na verdade o segundo maior PIB per capita fica no Centro-Oeste, devido a um grande crescimento econômico nas últimas décadas. Aqui no caso, o Sudeste, a gente percebe 55% do PIB nacional produzido no Sudeste, né, com R$ 28.350 por pessoa ao ano, certo? E no caso do Sul, você vai ter 16,5% do PIB nacional e R$ 24.383 por pessoa, né? Então, no caso aqui, se você pegar o PIB per capita, deu Sudeste em primeiro lugar e Centro-Oeste em segundo lugar. Importante essa informação.
Aqui, dados de desenvolvimento humano, para a gente fechar essa primeira parte, o IDH do Norte, 0,764, segundo menor do Brasil, com 20 crianças morrendo a cada 1.000 nascidas, né? A taxa de mortalidade infantil, você pega o número de nascimentos e o número de óbitos, né? Então você vê quantas crianças morrem a cada 1.000 nascidas. E no caso aqui, 20 crianças no Norte morrem a cada 1.000 crianças que nascem, né? Taxa de analfabetismo, 10%. O Nordeste, o pior IDH do Brasil, 0,720, com 20,5 mortes a cada 1.000 crianças nascidas. Você vê uma diferença bem tênue, né, em relação ao Norte. E 17,4% de analfabetos. Essa taxa já foi de 20%, caiu, mas ainda é muito alta, né, gente? No caso do Centro-Oeste, o IDH de 0,815, né, com 16 óbitos a cada 1.000 crianças nascidas e 6,7% de analfabetismo, né? No Sudeste e no Sul você vai ter taxas um pouco melhores, né? Percebemos aqui no Sudeste, né, o IDH de 0,824, né, que é o segundo melhor do Brasil, perdendo para o Norte, para o Sul, desculpe. No caso da mortalidade infantil, 12 pessoas, 12 crianças no caso, né, de até um aninho, morrem a cada 1.000 crianças nascidas e eu tenho 4,8% de analfabetos. O Sul dá show, né, pessoal? Nível realmente europeu, né? 0,829 de IDH, apenas 11 óbitos a cada 1.000 crianças nascidas e analfabetismo de apenas 4,4%. Né? Então percebemos aí que o Brasil ele ainda mantém, né, discrepâncias regionais muito graves, né? Ou seja, aquela realidade de arquipélago que se apontava no Brasil há muitos anos atrás, ela infelizmente ainda corresponde a uma realidade que deve ser contornada pelas autoridades nos próximos anos. Agora vamos dar uma analisada nos aspectos naturais do Brasil e também econômicos. Galera, vem aqui comigo agora para a gente entender um pouco do panorama natural brasileiro, né, físico, né, a estrutura, né, que relaciona clima, vegetação, hidrografia e também alguns recursos minerais, né, que são importantes, aí às vezes são cobrados em provas, principalmente o pessoal faz concursos militares, né. Aqui a gente vai trabalhar, pessoal, a estrutura geral do Brasil. Primeiro, vamos pegar os agrupamentos climático-botânicos, né, climatobotânicos, melhor dizendo, né. Pegamos aqui no extremo norte o clima equatorial, né, que também vai manifestar a vegetação equatorial. O clima equatorial é tido como um clima superúmido, né, chuvas de mais de 3.000 milímetros por ano, onde você tem ali, né, a presença da vegetação abundante, né, vegetação equatorial, que no caso aqui da América do Sul, especificamente do Brasil, a gente dá o nome de vegetação amazônica, né? São árvores grandes, né, bem robustas, que apresentam ali, né, folhas largas, né, apresentam uma biodiversidade que é inigualável no mundo inteiro, onde, né, existe, né, uma presença muito grande de chuvas devido ao clima superúmido, que vai formar ali uma bacia impressionante, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, né, com 7 milhões de quilômetros quadrados, a bacia amazônica, né, pessoal, que tem um volume de águas tão impressionante que chega de 110 a 210 mil metros cúbicos por segundo, né, algo inigualável no mundo, né, e isso faz do Brasil uma potência hídrica muito importante. Lembremos, né, que abaixo do Rio Amazonas você tem o aquífero do Alter do Chão, né, que é tratado aí por alguns especialistas como provavelmente o maior do planeta, com mais de 80 trilhões de metros cúbicos de água, né? Então o Brasil ele tem um viés importante natural na região norte do seu país. Vindo aqui, né, para o interior do Nordeste, vamos pegar essa grande faixa conhecida como Caatinga. A Caatinga, pessoal, ela é um bioma que apresenta, né, uma dificuldade maior em desenvolvimento, porque o clima ali é semiárido, um clima um pouco mais seco, né? Isso faz com que ali na região você tenha, né, folhas pequenas, cerosas, espinhos nas plantas. As plantas têm que obter água em lençóis freáticos muito profundos, né? Isso faz com que elas tenham raízes pivotantes, né? O nome que acaba se dando, né? Ali o clima semiárido chove em torno de 500 milímetros anuais, em lugares chove 300 milímetros anuais, né? Ou seja, comparado ao norte, né? É uma coisa muito reduzida. Mesmo assim, é impressionante a gente perceber que nesse clima e nessa vegetação mais agressivos, existe a passagem do rio São Francisco, que tem suas nascentes em Minas Gerais, né, gente? Ou seja, ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre todo o semiárido nordestino, não secando em nenhum momento do ano, né? Realmente é importante isso, né? Ele mantém suas águas sempre fluindo, mesmo com os períodos de seca mais
agressivos, né? A gente vai perceber aqui que temos a vegetação do cerrado nesse intervalo. O cerrado é a vegetação do tipo arbustiva, com folhas pequenas também. É uma área que fica um pouco mais distante do litoral brasileiro, por isso que acaba se ressecando bastante na sua atmosfera, né? A média de chuvas lá também cai bastante, né? Fica ali entre 1.500 e 2.000 milímetros de chuvas por ano. E ali eu vou ter um eixo muito importante, que vem pelo centro-oeste e vai até o norte brasileiro. É o Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Por quê? Porque a bacia amazônica ela não nasce no Brasil. Ela nasce, né, no Peru, lá nas altitudes, né, dos Andes, e vem depois percorrendo o espaço brasileiro, né? Então, a bacia de maior porte totalmente brasileira é a do Tocantins-Araguaia, que é uma importante hidrovia, né, pessoal? Pode, inclusive, ser tratado nos próximos anos como saída econômica para a soja, barateando bastante esse custo da exportação. Hoje, a soja brasileira ela é deslocada pela bacia do Paraná e chega ali por outros canais hidroviários até o porto de Paranaguá, no Paraná, né? Ou seja, ela desce para depois subir para a Europa e Estados Unidos. Então, ela fica com um preço mais alto. Caso, né, a hidrovia do Tocantins-Araguaia possa ser melhorada, o escoamento de soja já para o norte vai baratear bastante e aumentar o nível de exportações brasileiras. A gente percebe aqui, pessoal, que nessa faixa central também vamos ter bacias importantes, bacia do Paraguai e bacia do Paraná. Bacia do Paraguai, inclusive, importantíssimo na construção da usina de Itaipu, né, pessoal? Assim como a bacia do Paraná faz parte ali do complexo de Furnas, né, onde temos uma produção hidrelétrica fantástica, né, a maior produção hidrelétrica do Brasil, né? Ou seja, importantíssimo para abastecer os grandes centros industriais, né? No caso aqui da bacia do Paraguai, importante no seu alagamento é a formação do bioma do Pantanal Mato-Grossense, né? Onde você tem ali, né, presença de várias espécies, numa biodiversidade fantástica, né? E, né, considerado o ambiente mais alagado do mundo, né? Ironicamente, numa área onde o clima deveria ser seco, o Rio Paraguai ele produz, né, nas suas cheias um bioma extremamente favorecido e biodiversificado, né? Legal a gente frisar essa questão, né? Aqui entre Caatinga e Cerrado, você pode ver nas provas, né, entre Caatinga, melhor dizendo, e a Amazônia, né, fazendo a transição, a gente tem um bioma que nós classificamos como a mata de cocais, né? Onde, né, ali eu tenho vegetações oleaginosas como babaçu, dendê, carnaúba, mamona, que são importantíssimos na produção do biodiesel, né, que é um biocombustível hoje bastante interessante em nível internacional, né? O Brasil ele é visto, inclusive, como um expoente no futuro para bioenergia, né? Energia verde. Então, as pesquisas em torno disso devem melhorar bastante nas próximas décadas, né? Aqui na faixa costeira você tem a Mata Atlântica, né? Pegando já essa umidade litorânea, a maritimidade, né? Onde eu vou ter uma vegetação arbórea bem desenvolvida, né? Com bastante biodiversidade também, né? Onde eu tenho algumas bacias importantes, bacias menores, né, hidrograficamente falando, porém que vão ser de grande relevância econômica, como a bacia do Rio Paraíba do Sul, que pega o eixo Rio-São Paulo, né? Importantíssimo. A bacia do Rio Doce, né? Que deu origem à Companhia Vale do Rio Doce, né? E a bacia do Jequitinhonha, do Rio Pardo, vários canais aí que têm importância econômica nessas chamadas bacias de Atlântico, estão alocadas junto aí à Mata Atlântica, onde você tem um clima tropical úmido, né, na proximidade do oceano, né? Aqui no sul, pessoal, no extremo sul, a região dos Pampas Gaúchos, onde eu tenho os campos ou pradarias, né, vegetação gramínea, rasteira, de menor desenvolvimento, um clima mais frio, né? Lembrando, né? O sul do Brasil está na zona subtropical, zona temperada, isso faz com que ali eu tenha, né, a presença de menor umidade, menor desenvolvimento vegetal, né? No sul também encontro as araucárias, aliás, não só no sul, em várias regiões serranas do Brasil. As araucárias, elas são pinheiros, né? São vegetações acicofoliadas, com folhas pontiagudas, né? Que retêm bastante água, né? Evitando a perda diante da baixa umidade e conseguem assim, né, se manter íntegras, né, durante todo o ano, né? As regiões serranas brasileiras vão ter uma grande tradição nessa vegetação, porém o sul, sem dúvida alguma, é a maior concentração ali nas serras catarinense, né? Serras gaúchas, né? Serras também ali da região do Paraná, onde eu tenho ali uma grande presença desse bioma. Aqui eu queria só para fechar apontar alguns ambientes importantes, né? O norte, o centro-oeste e o sudeste como grandes nichos mineralógicos brasileiros, né?
O norte, né, a área mais rica, sem dúvida alguma, onde eu tenho ali o Planalto das Guianas, né, uma área que vai ser de geologia muito antiga, né, isso vai fazer com que ali se formem minerais muito ricos, né. Na Serra dos Carajás, inclusive, eu tenho a maior reserva de ferro do mundo, né, atualmente estimada, né, com o ferro mais puro do planeta, né. Não é a maior produção nacional, mas é o ferro de altíssima qualidade, muito exportado, né, para a Europa, para os Estados Unidos. Temos o manganês também na Serra do Navio, no Amapá, uma área muito importante nessa faixa norte brasileira. Temos o urânio, que recém-descoberto em Santarém, no Pará. Ele é tratado como possivelmente a maior reserva de urânio do planeta Terra. Isso deve ser apontado, né, como tornar o Brasil uma potência energética nuclear nos próximos anos. Né, fato que, estranhamente, é mascarado pela nossa mídia, né? E a bauxita, né, na bacia do rio Trombetas, afluente do Amazonas, na região ali conhecida como Oriximiná, no Pará, você tem a maior reserva de bauxita do Brasil também, né? Nessa faixa central, pessoal, na região do Planalto Central, temos o maciço do Urucum, onde eu tenho ali as maiores reservas de manganês do Brasil, né? O manganês, que é um mineral muito importante, também presente, né, lá no Amapá. Perdão, aqui um erro. O Amapá, ele tem uma reserva, a Serra do Navio, ele chega a reunir 60%, né? Mas o maciço do Urucum é também muito importante nesse tipo de produção. Pegamos cidades ali no Mato Grosso como Corumbá, né, onde eu tenho um aproveitamento ali muito grande, né, de indústria ligada ao setor metal mecânico, siderurgia, né? Tem o cassiterita aqui no campo do Ariquemes, em Rondônia, né? Da cassiterita você faz o estanho, então é o maior campo de cassiterita céu aberto do planeta, situado aqui em Rondônia, né? Legal a gente frisar essa questão. E aqui no Sudeste, pessoal, destaque para o quadrilátero ferrífero, aqui na área já conhecida ali como Planalto Meridional, onde eu vou ter ali a presença, né, do ferro, maior produção de ferro do Brasil, com 80% do ferro, ou seja, extração e oferta para o mercado. Por isso que a Companhia Vale do Rio Doce nasce no Rio Doce, né, gente? Por causa dessa riqueza em ferro. Também vamos ter o manganês, né, um mineral também bastante abundante, como a gente está vendo. E, importante frisar, na cidade de Araxá, em Minas Gerais, você tem a maior reserva de nióbio do mundo. Aliás, quase todo o nióbio do planeta, né? Nióbio é um recurso importantíssimo, inclusive, para você estar assistindo esse vídeo, né? Presente em tablets, em laptops, em celulares, né? Em aparelhos eletrônicos, muito consumido internacionalmente. E o Brasil, ele tem só 98% do nióbio mundial, né, pessoal? E mesmo assim você vê que é um recurso que é pouquíssimo abordado pela mídia, né? Então fica esse panorama geral bem interessante para você ter essa noção, né, espacial das riquezas brasileiras. Agora, vamos cair dentro dos aspectos econômicos e humanos para a gente fechar aí Brasil. Valeu, galera! Pessoal, para finalizar, vamos pegar agora os destaques econômicos das regiões brasileiras. Começando com o norte, estado do Rondônia, principal polo agrícola da região. Inúmeros gêneros são produzidos com bastante avantajamento nessa região, onde eu tenho café, cacau, feijão, milho, soja, arroz e mandioca, né? O norte também vai ter importância no quesito, né, da pecuária, onde eu tenho cerca de 38 milhões de bovinos sendo criados ali, sendo Rondônia destaque com mais ou menos 5% das exportações nacionais, né, saindo ali do estado do Rondônia, né? Também na região norte temos o gado bufalino, né, na ilha de Marajó, onde eu tenho 600 mil cabeças aproximadamente sendo criadas, né, o maior rebanho desse tipo de animal no Brasil, ok? Carajás, que já tínhamos falado que é a expressão, né, no ferro nacional, no ferro mais puro do mundo, vai ter a sua produção escoada passando por Marabá, no estado do Pará, onde eu tenho ali também a produção de indústria metal mecânica, né, siderurgia muito importante, chegando ao porto de Itaqui, no Maranhão, bem perto ali de São Luís, né, um porto bastante moderno que facilita o escoamento dessa produção. Vamos lembrar também da Zona Franca de Manaus, que reúne aproximadamente 500 indústrias. Zona Franca é essa que tem uma série de incentivos fiscais, inclusive incentivos na importação de partes, de peças internacionais, o que vai criar na região uma função de montador industrial muito importante, né? Sobretudo no setor de eletroeletrônicos, né? Isso vai ser um grande destaque, né, expressivo nessa região do Brasil. No Nordeste, pessoal, começamos o destaque no Vale do São Francisco, região no semiárido nordestino, porém que utiliza técnicas modernas de irrigação por gotejamento, aproveitando a elevadíssima insolação da região, onde as frutas vão ter um aproveitamento
bastante expressivo, né? O Vale de São Francisco, principalmente nas cidades de Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia, né, vão ter essa expressividade na fruticultura com 2 safras anuais, né? A única região brasileira que consegue 2 safras, né? Tamanho desenvolvimento, a intensificação dessa produção. Lembramos aí de várias companhias, né, como Ades, Solis, Del Valle, Minute Maid, que vão produzir na região com bastante, né, importância e relevância, né? O Porto de Suape, em Pernambuco, aliás, o polo industrial de Suape, melhor dizendo, né, que fez com que Pernambuco crescesse absurdamente nos últimos anos, né, é ultramoderno e tem ali o maior estaleiro do hemisfério sul, né, o chamado estaleiro Atlântico Sul, né, onde ali você tem produção naval bastante destacada, né. Camaçari, na Bahia, é o maior polo petroquímico, né, do caso da região e também o maior polo industrial integrado, com várias indústrias interconectadas. Não só no setor petroquímico, temos indústrias da Ford também, né, setor automotivo, Continental, né, de pneus alemães, né, ou seja, empresas, né, que têm porte internacional que vão ali se aproveitar também dos incentivos fiscais oferecidos, né, pelo recôncavo baiano, né. Vamos pegar aqui no centro-oeste, pessoal, alguns vetores expressivos. Soja, algodão, que é chamado de ouro branco, né, junto com arroz, café, milho e trigo, são muito importantes na agricultura. O Centro-Oeste é o principal vetor agrícola do Brasil, né, gente? Principal expansão da fronteira agrícola, com técnicas modernas sendo implementadas, insumos agrícolas, irrigação por aspersão, né, com grande intensificação de água, né, favorecendo o cultivo, né? Os bovinos também vão ser muito importantes. Só o Mato Grosso e o Goiás reunidos tem aí cerca de 15% de todo o gado bovino nacional. Então é realmente algo muito relevante, né? Aqui um destaquezinho, o eixo entre Goiânia, em Goiás, Anápolis, em Goiás, e Brasília, Distrito Federal, formando o que chamamos de RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que ocorre quando cidades de estados diferentes têm um processo de conurbação, de fusão das suas estruturas urbanas. Então percebemos que ali a industrialização vai fazer com que essas cidades se conectem, né? E temos vários destaques, setor, né, farmacêutico, né, com a Pfizer, com o Teuto brasileiro, né? Vários laboratórios internacionais, nacionais também, como a Neoquímica, né? Temos ali também produção de fertilizantes, de tratores, até de automóveis, né? Presença de fábrica da Hyundai, onde você consegue, né, trazer um arranjo mais moderno para essa economia do Centro-Oeste. Pessoal, agora finalizando, pegando aqui Sudeste e Sul, né? Sudeste, região mais importante economicamente do Brasil, como a gente viu lá no primeiro quadro, né, pessoal? Destaque aqui agrícola para o café em Minas Gerais, que é atual o principal centro, cana-de-açúcar, laranja e soja, destaques em São Paulo, né, que tem essa relevância agroindustrial. A cana, 50% da produção nacional, destaque aqui para o setor sucro-alcooleiro, né, produção de açúcar e de álcool etanol, né, álcool combustível, e a laranja com 80% da produção do Brasil, né? A invernada, pessoal, é feita em São Paulo e Minas Gerais. O que é isso? É quando você pega o gado, principalmente do Centro-Oeste, leva para essas 2 regiões, esses 2 estados, para engordar o gado, né? O finalzinho da engorda, onde ele vai conseguir ali atingir o peso para o abate, né? Então, uma área importante nesse tipo de atividade, né? Já aqui a gente percebe a avicultura em São Paulo é um destaque importante, tendo até 40% das aves criadas no Brasil. Na siderurgia e metalurgia, um eixo fundamental, CSN em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Usiminas em Minas Gerais, maior refinaria, né, usina siderúrgica, do Brasil, e a Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo, né, em Vitória, onde eu tenho ali a terceira maior siderúrgica nacional. Na petroquímica, Rio de Janeiro e Espírito Santo são relevantes na produção, né? Rio de Janeiro chega a ter 80%, né, da extração petrolífera nacional na bacia de Campos, dos Goitacazes. Porém, São Paulo, né, com a Replan, em Paulínia, é a maior refinaria nacional, né? Então tem esse trabalho de transformação, de elaboração do produto. Na alta tecnologia, pessoal, o Sudeste também é um destaque, né? Principalmente em São Paulo, que é tratado por alguns livros aí como Vale do Silício Brasileiro, né? Uma alcunha até um pouco irônica, né? Fazendo uma comparação com a Califórnia nos Estados Unidos, onde aqui a gente vai perceber, né? USP e Unicamp em Campinas, Federal de São Carlos em São Carlos, né? Todas as cidades, né, interioranas do estado de São Paulo, e o ITA mais o CTA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mais o Centro Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, né, uma relevância aí bem destacada, né, no interior de São Paulo, nesse tipo de relação indústria-empresa, né, chamados tecnopolos.
Aqui, pessoal, para a gente concluir, o sul do Brasil, né? O sul do Brasil vai ter, na região dos Pampas ou Campanha Gaúcha, né, os bovinos de corte, mais a produção de couros, né, muito tradicional na indústria calçadista, indústria de casacos de couro, né, e também os grandes frigoríficos brasileiros, né, como o JBS Friboi, que tem origem no sul do Brasil, né. As agroindústrias vão ser destaques regionais, com os frigoríficos, produção de alimentos, ovos, óleos e laticínios também, né. A gente percebe, pessoal, no sul uma tendência a cidades mono ou bi-industriais, com uma função industrial ou duas, né. Pegamos aqui como exemplo Caxias do Sul, com bebidas e também setor de metalurgia. Pegamos também Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, com frigoríficos, né. Lages já pega aí madeiras, né. E você pega Londrina com o setor alimentício e Blumenau, né, com o setor têxtil, né. Então são cidades que têm essa função especializada, né, em um tipo de gênero, né. Chapecó, em Santa Catarina, é considerada a capital nacional da agroindústria, né, pessoal? Com mais de 13 frigoríficos, né, realmente muito expressivos, né? Empresas em destaque ali, não só a JS Friboi, mas também como a BR Foods, né, que pega ali Sadia, Perdigão, Seara, Aurora, grandes companhias nacionais nesse setor de comidas congeladas para exportação, né? Pegamos também aqui como exemplo Curitiba. Curitiba é o maior polo industrial do sul do Brasil, né? Mas vai ter competências mais diversificadas, mais abrangentes, né? Você percebe em Chapecó uma coisa mais especializada, né? Lembre também, pessoal, para concluir essa lógica, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ali você vai ter produção têxtil, produção de cristais finos, produção de softwares, mas lembre que também em Santa Catarina, assim como no restante do sul do Brasil, você vai ter o chamado cinturão carbogênico, onde o carvão no estado de hulha, né, que não tem a qualidade tão elevada, vai ser extraído e processado em coquerias, né, transformado, né, em compostos energéticos para ser usado principalmente nas siderúrgicas, né, do sudeste, né. Então é uma área que também tem a relevância natural, mineral e a transformação industrial associada a ele. Pessoal, fizemos na verdade aqui para você um raio-x inédito, né, de Brasil. Você não encontra esse material em nenhum lugar na internet, né? Mais um episódio aí do X pelo Mundo com sucesso para você, né? Deixe o seu comentário, compartilhe nossos vídeos, sua sugestão também. Queremos a sua participação para fazer um projeto X sempre melhor. Beijão, galera. Um abraço.